Hoje o assunto da aula vai ser série de Taylor e série de Maclaurin. Eu queria começar falando só que série de Taylor e série de Maclaurin é basicamente a mesma coisa, tá bom? Um é um caso particular do outro, tá bom? Tem a série de Taylor mais geral e aí um caso particular da série de Taylor é a série de Maclaurin. Então, muitas vezes, para não dizer todas as vezes, eu vou falar série de Taylor e não vou falar série de Maclaurin, tá bom? Tá. Então vamos introduzir aqui o que significa esse objeto, o que significa a série de Taylor. Então o que a gente quer fazer? A gente quer escrever uma função com uma série de potências. Deixa eu ver se está pegando aqui o quadro. Tá. Então eu quero escrever uma função com uma série de potências, tipo assim, ó. F de x é igual a uma série de potências. E o que é uma série de potências, né? É um coeficiente mais um outro coeficiente vezes x menos a, onde a é o centro dessa série de potências, mais um outro coeficiente x menos a ao quadrado. Então a é o centro, né? Está centrado em a, mais... peraí que eu troquei o nome dos coeficientes aqui, né? A gente chama esse aqui de C0, esse aqui de C1, esse aqui de C2, só para coincidir esse 2 com esse 2, o 1 que deveria estar escrito aqui com 1 aqui. Então, deixa eu só renomear aqui meus coeficientes para ficar mais bonitinho aqui a escrita. Então, em vez de chamar de C1, vou chamar esse cara aqui de C0. Em vez de chamar de C2, vou chamar esse aqui de C1. Em vez de chamar de C3, eu vou chamar de C2. Só o nome desse número real aqui que a gente já conversou da aula passada, né? Então, mais C3 vezes x menos a ao cubo, e por aí vai. Então, eu quero que a minha função seja uma série de potências. Isso que eu quero. Tá bom? Uma função, uma série de potências. E aí, você pode começar... Então beleza. Então, você tem uma função, você quer escrever ela com uma série de potências. Você pode começar pensando o seguinte, olha, quando x vale a... Não tem problema, não. Quando x vale a, vai ficar a menos a, certo? A menos a, a menos a. Então, quando x vale a, todos esses termos aqui zeram. Então, o que você pode afirmar? Que se eu puder escrever a minha função como uma série de potências, você pode falar para mim que f de a é igual a C0. Você concorda? Por quê? Porque você olha para essa coisa aqui. Estou tentando escrever uma função como uma série de potências. Então, se o x vale a, esse termo aqui zero, esse termo aqui zero, aquele termo ali zero. Então, f de a é o meu C0. Uma coisa importante é o seguinte, olha, essa série de potências aqui sempre converge quando x vale a, beleza? Eu não estou num caso problemático aqui, não. Porque vocês lembram, né? Isso aqui é uma série de potências, ela pode convergir ou não. Porque uma série pode convergir ou não. Mas essa série aqui de potências converge em a. Então, não tem problema eu assumir o x valendo a aqui. E não tem problema. Então, eu acabei de encontrar um valor aqui para ser o meu C0, né? Para ser o meu f de a. Deixa eu dar um exemplo aqui, rapidinho, mas eu já vou dar um exemplo e apagar o exemplo. Só para começar aqui a entender. Não. Vamos supor que você queira escrever e elevado a x como uma série de potências. Vai ficar C0 mais C1 x menos... Eu vou escrever centrada no... centrada em A mesmo. Então, centrada em A vai ser mais difícil de entender. Vou colocar centrada em zero. Então, x menos 0 mais C2 x menos 0
ao quadrado mais C3x menos 0 ao cubo. Então, vamos supor que você está tentando escrever e elevado a x como uma série de potências. Você está tentando fazer isso aqui. Aí o que você tem que pensar? Bom, para eu conseguir escrever essas série de potências aqui, eu só preciso encontrar os valores de C0, valor de C1, valor de C2, valor de C3, concorda? Depois que eu encontrei os valores de C0, C1, C2, C3, eu acabei de encontrar a minha série de potências que está centrada no zero. Então você precisa determinar cada um desses C0, desse C1, desse C2, C3. Cada um desses coeficientes aqui, né? O C0, o C1, o C2, o C3, por aí vai. Então como é que eu faço para determinar, por exemplo, o C0? Bom, eu faço f de A, né? O meu A aqui no caso é o zero. Então eu faço f de zero, que é elevado a zero. Então, ó, e elevado a zero é 1, que é o meu C0. Então, e elevado a zero ser 1, eu acabei de determinar quem que é o meu C0. Eu preciso de uma outra maneira agora para determinar quem que é o meu C1. Depois eu vou determinar quem é o meu C2, por aí vai. Tá bom? Então, fica com esse exemplo aqui na cabeça para não ficar uma coisa aqui muito perdida nesse f de A igual a C0 e não entender o que isso está significando. Então, igual eu falei, eu vou escrever e vou apagar, mas aqui está tudo certinho. Eu só vou apagar por causa que eu vou continuar aqui no que eu estava falando antes. A gente precisa encontrar uma maneira agora de calcular o meu C2, quer dizer, o meu C1 primeiro, né? Então, o que a gente faz? Deriva. Então, f' de x, então, derivei do lado esquerdo, derivado do lado direito. É constante, fica, derivada disso aqui é zero, vai sobrar C1. A derivada disso aqui é 1, né? Então, a derivada desse termo todo aqui é C1. O próximo vai ficar mais 2C2 x menos A. Se eu derivar esse termo aqui, fica 3C3 x menos A ao quadrado e por aí vai. Então eu peguei a minha função, que eu estou querendo escrever ela como uma série de potências, derivei, beleza? Estou supondo que eu consigo escrever essa função aqui e derivei. Então derivada do lado esquerdo, derivada do lado direito, dá isso aqui. E agora eu posso substituir o meu x igual a A, né? Fazer isso aqui, né? Calcular f' de A. F' de A é quanto? O que é f' de A? C1 mais 0, mais 0, certo? Então, f' de A é C1. Então, eu acabei de encontrar F duas linhas de A, toma cuidado, para não generalizar muito rápido assim. 2C2, perfeito. Então, ó, F' de A é C1. Naquele exemplo do E elevado a x, a derivada de E elevado a x calculada em zero, que no caso que a gente está fazendo ali calculada em zero, vai ser meu C1. Depois eu faço esse exemplo de novo. Então, eu acabei de determinar quem que é o meu C1, é o meu F' de A. Quem que vai ser o meu C2? Você já sacou a ideia. Eu vou derivar duas vezes aqui, ó, vai ficar F duas linhas em x, então estou derivando isso aqui, F duas linhas em x vai ficar 0, mais 2C2, então isso aqui é igual a 2C2, derivado disso aqui é 1, né? Mais 3 vezes 2 mais 3 vezes 2, C3, x menos A, mais, eu deveria fazer mais um termo, né, para ficar evidente aqui esse fatorial que vai aparecer, né, na série de Taylor. Deixa eu escrever mais um termo aqui para vocês enxergarem uma coisa melhor.
Então, eu vou colocar aqui, ó. Isso aqui é C4x menos A elevado à quarta. Na hora que eu derivei uma vez, vai ficar 4C4x menos A ao cubo. E na hora que eu derivar esse termo daqui para cá, vai ficar 4 vezes 3 C4x menos A ao quadrado. Tá? Eu também posso substituir x é igual a A aqui nessa equação para encontrar o seguinte, ó. F duas linhas de x, de A, né? Estou substituindo em A. F duas linhas calculada em A vai ser o quê? 2C2 mais 0, esse aqui é 2C2. Então, ó, se eu passar esse 2 para cá, eu acabei de calcular o C2. Vou escrever assim, ó, C2 é igual a F duas linhas de A sobre 2. Deixa eu fazer mais um passo. Então, eu vou escrever assim, ó, F três linhas de X, estou derivando isso aqui. Essa parte aqui é constante, então a derivada de constante é 0. Essa parte aqui vai ficar 3 vezes 2 vezes C3. Essa parte aqui, na hora que eu derivar, vai ficar 4 vezes 3 vezes 2 vezes C4x menos A, mais papapá. Na hora que eu substituir x em A, x por A aqui, vai ficar F3 linhas em A, é 3 vezes 2 vezes C3. Isso aqui zera, o próximo termo zero, o próximo termo zero. Então, eu acabei de calcular C3. Meu C3 é F3 linhas em A sobre 3 vezes 2. O que eu queria que vocês percebessem é o seguinte, ó. Esse 3 vezes 2 aqui é um 3 fatorial, né? Porque tem um 1 aqui dessa primeira derivada que cai o 1 aqui. Então, tem cai um 1, depois cai o 2, né? Certo? Se você for derivar isso daqui, primeiro cai o 4. Na hora que você derivar de novo, vai cair um 3. Na hora que você derivar de novo, vai cair um 2. Na hora que você derivar de novo, vai cair um 1. Então, tem um 4 fatorial nas derivadas aqui, você concorda? Por que eu estou falando isso? Porque eu quero fazer agora um raciocínio indutivo em vocês, para que vocês percebam o seguinte, ó. Eu calculei o C0, eu calculei o C1, eu calculei o C2, calculei o C3. Se você continuar fazendo esse raciocínio, você consegue calcular qualquer CN, né? Qualquer enésimo coeficiente aqui. Calculei o zerésimo, o primeiro, o segundo, o terceiro, podia calcular o quarto, o quinto, entendeu? O enésimo nesse sentido aqui, o enésimo, né? Então, o que é o enésimo termo? Ó, do C3 ficou a derivada terceira. Então, do enésimo, né, no raciocínio indutivo, isso aqui fica a derivada enésima. Calculada em A, isso é importante. Sobre. No 3 ficou 3 fatorial, né? Então no N vai ficar N fatorial. Deu para entender? Vamos fazer um exemplo? Que é o exemplo que eu já estava fazendo antes. Vou apagar isso daqui, vou deixar só isso aqui. Ó. Deixa eu dar uma pausa, daqui a pouco eu volto. Então, ó, eu apaguei isso aqui, que era a justificativa da gente, como que a gente faz para encontrar esses coeficientes, mas eu quero deixar claro que essa ideia que a gente estava fazendo aqui, né, que é substituir o x igual a A nessa equação para encontrar o C0, derivar, substituir x igual a A para encontrar o C1, derivar duas vezes, substituir x igual a A para encontrar o C2.
eu quero cobrar isso na prova, tá bom? Eu acho que é importante vocês entenderem isso aqui e não só decorarem uma expressão como essa que está escrita aqui em cima. Tá, mas antes de qualquer coisa, vamos fazer um exemplo, né, que nem eu prometi. Que é um exemplo que eu já estava fazendo antes e agora vai ficar mais claro, né, o que estava sendo feito. Então vamos lá. Ó. Eu quero escrever a função. Eu quero escrever a função e elevado a x como uma série de potências centrada no zero. Quero escrever isso. Então, eu quero escrever isso aqui, né? C0 mais C1 x menos A mais C2 x menos A ao quadrado. Aí vai, tá bom? Aí vai. Eu quero escrever a minha função elevada a x como uma série de potências. E aí, o que eu preciso? Eu falei sentada no zero e escrevi sentada no A, né? Então, quero que minha série de potências esteja sentada no zero. Vocês entenderam da última aula o que significa centrada no zero, né? A minha E elevada a x é uma curva assim, né? Vou aqui no eixo e tal. Então, E elevado a x é uma coisa assim. Centrada no zero significa que a sequência das sumas parciais dessa série vão ser, cada um dos elementos dessa sequência é uma função, e essa função aproxima essa curva aqui em azul por algumas curvas. Né? A primeira vai ser só uma retinha assim, né? Bem parecido com aquilo que a gente fez na aula passada. O segundo elemento da sequência das sumas parciais dessa série vai ser uma outra curva que vai dar uma reta, que eu acho que vai ser uma reta meio que tangente assim. Tem que ver com mais detalhe. Eu tenho que ver com mais detalhe qual reta que vai ser essa daqui. Depois vai ser uma função quadrática, né? Ou seja, uma parábola que aproxima essa curva exponencial, né? Então deve ficar uma coisa mais ou menos assim. Tem que jogar no computador para ver qual curva exatamente vai fazer, nem tentar fazer um esboço vagabundinho aqui. Tá. Então, só para relembrar, o que significa ser centrada no zero? Né? Significa que esse ponto aqui, x é igual a 0 e y é igual a 1, dessa função aqui, esse ponto é o melhor aproximado em todos esses elementos aqui da sequência das sumas parciais. Isso significa estar centrada no zero. Que eu estou tratando com perfeição esse caso x é igual a 0 aqui. E os outros nem tanto, né, nas aproximações. Nem tanto assim, né? No limite, dentro do intervalo de convergência, a série converge, né? Dentro do intervalo de convergência. E aí, o que significa que a série converge? Significa que essa série aqui vai representar essa função. Aqui está faltando um x. E aqui eu esqueci de colocar x menos a. X menos 0. Essa série aqui vai representar essa função com perfeição dentro do intervalo de convergência. Né? Ou seja, vai coincidir essa série com essa função aqui, para todo x que você colocar. Tá, então vamos voltar aqui. Ó. Eu estou tentando escrever E elevado a x como uma série de potências centrada em zero. Esse é o exemplo do começo aqui, centrada em zero. Então, deixa eu escrever mais bonitinho aqui. C0 mais C1x mais C2x2 mais C3x3, por aí vai. Só uma coisa, tá torto. Estou escrevendo torto, porque toda hora que eu vejo no quadro, acho que a câmera está meio torta, fica parecendo que fica torto. Nas outras aulas, toda hora eu fico, não, tá torto, todo mundo acha que é a câmera. Mas tá bem pouquinho torto. Mas tá, né? Não, mas não tá interferindo. Tá. Tá. Então eu tenho que
calcular esses coeficientes, né? Eu quero saber quem que é meu C0, quem que é meu C1, quem que é meu C2, quem que é meu C3. E aí você pode fazer esse raciocínio todo de novo, né? Ou seja, pode falar assim, bom, se eu colocar E elevado a aqui, elevado a não, né? O coeficiente agora é em zero. Então, E elevado a zero, esse termo zero, esse termo zero, esse termo zero, só sobra isso daqui. E elevado a zero é 1. Então, meu C0 é 1. Então, se E elevado a x quiser ser escrito como uma série de potências, esse termo aqui tem que ser 1. Certo? Deriva. Derivada de E elevado a x é E elevado a x mesmo. Então, derivei uma vez. Ó. E elevado a x, aí aqui vai dar 0, vai sobrar só o C1, né? Vai dar C1. Não, derivar vai sobrar outras coisas. Mais 2C2x mais 3C3x2, por aí vai. Agora, substitui o x por zero. Vai ficar elevado a zero. E aí aqui vai ficar 0, 0, 0, 0. Vai sobrar só o C1 aqui. E o E elevado a zero é 1 também. Então, se eu quiser que a minha série de potências... se eu quiser que o meu E elevado a x seja uma série de potências, meu C1 tem que ser 1. Meu C2, ó. Estou fazendo o mesmo raciocínio aqui, né? Sem usar essa forma. Derivar, né? Então, deixa eu apagar isso aqui, porque atrapalha na hora de eu derivar. Então, eu vou derivar... não, estou derivando isso aqui. Então, derivar E elevado a x é E elevado a x mesmo. Derivada de constante é 0. Aqui vai ficar 2C2. 2C2 mais 3 vezes 2, C3x mais papapá. Substituindo em 0, E elevado a 0 é igual a 2C2. Isso significa, E elevado a 0 é 1, né? Então, E elevado a 0 é 1. Então, C2 vai ser meio, né? C2 vai ser meio. Para eu calcular o C3, eu posso tanto usar aquela fórmula lá, quanto continuar esse raciocínio, mas deixa eu usar aquela fórmula lá. É a derivada enésima da minha função. Derivada enésima de E elevado a x é E elevado a x mesmo. Você pode derivar uma vez, continua E elevado a x. Deriva duas vezes, continua E elevado a x. E ela é calculada no centro da série, que é o zero, é E elevado a zero, que é 1. Embaixo é n fatorial, e aqui é o C3. Eu falei enésima, né? Obrigado. Eu falei enésima, mesmo que ele fala terceiro, né? O certo fala terceiro. Então, ó, se eu vou derivar aquela função ali 3 vezes, ó, na hora que eu derivo E elevado a x uma vez, E elevado a x, na hora que eu derivo 2 vezes, E elevado a x, na hora que eu derivo 3 vezes, E elevado a x de novo. E n vezes também, Aí, se eu substituo x igual a 0, isso aqui dá 1. E ali embaixo fica 3 fatorial, né? Porque é n fatorial. Meu C4, o mesmo argumento, né? Eu derivo 4 vezes ali, substituo em 0, vai dar 1 sobre 4 fatorial. Então, a gente encontrou uma maneira de escrever todos os coeficientes dessa série aqui, ó. O meu C1, meu C0 é 1. O meu C1 é 1. O meu C2 é meio. Esse meio aqui é 1 sobre 2 fatorial, né? 1 sobre 2 fatorial, mas, enfim, é meio. C2 é meio. O meu C3
é 1 sobre 3 fatorial, que é 1/6, beleza? Mas eu vou escrever 1 sobre 3 fatorial. O próximo termo é 1 sobre 4 fatorial, x à quarta, por aí vai. Então, se um dia você estiver assim, muito cansado de usar e elevado a x, você pode usar essa série de potências. Em vez de escrever e elevado a x, você pode pensar que isso aqui é uma série, né? Uma série, assim, uma soma infinita de potências de x. E aí, em vez de tratar dessa função, você trata dessa série, que é a mesma coisa. Uma coisa assim, muito importante é saber se essa série aqui é convergente ou não. Isso é importante. A gente não falou nada disso ainda. Né? Será que qualquer valor de x que você colocar aqui está valendo? Elevado a x, elevado a 1000 é um número, elevado a 2000 é um número, qualquer valor de x que você colocar aqui está valendo. Será que qualquer valor de x que você colocar aqui está valendo também? Você entendeu? Será que isso aqui é igual a isso para todo x? Ou será que eu vou ter um intervalo de convergência onde essa igualdade é válida apenas? Certo? Igual um exemplo que a gente fez aqui na aula passada. Então, a gente vai usar um teste aqui de convergência para saber quando que essa série aqui converge. Se é que ela converge, né? Vamos usar o teste da razão. Então, deixa eu apagar aqui, eu já volto. Minha noiva perguntou, qualquer função pode ser escrita como uma série de potências ou tem particularidade? Tem particularidade. Beleza? Vai ter função que na hora que você escrever ela como uma série de potências, você consegue fazer um processo parecido, mas a série de potências não converge em nenhum ponto que não seja o centro dela. Entendeu? Isso pode acontecer. Mas a condição é convergir, então, em algum intervalo. Você escreveu ela como uma série de potências, agora você tem que ver se converge ou se não converge. Pode acontecer de você conseguir escrever uma função como uma série de potências que não converge. Então, isso não vai te dar nenhuma, você concorda? Não serve para nada. Porque isso aqui só vai ser igual a isso aqui no caso mais trivial no sentido da palavra de todos, que é o caso x é igual a A. E por que é trivial aqui? Porque vai ficar A menos A, que é zero, vai zerar todo mundo. Então é como se você falasse assim, ó, E elevado a zero é 1. Mas E elevado a 1, você não pode usar isso aqui, não, entendeu? Tipo assim. No caso de E elevado a x, a gente vai mostrar que vale para todo x. Então, isso aqui é igual a isso aqui para todo x. Mas não, a gente não consegue estender esse raciocínio aqui para todas as funções. Então, ó, vamos ver se essa série aqui é convergente. Que série que é essa daqui? Ó? Eu escrevi assim, ó, é somatório de x elevado a n. X elevado a n. Então, eu começo do n igual a zero. Começo do n igual a zero. Então, infinito. Sobre n fatorial, né? Porque, ó, quando n vale zero, zero fatorial é 1. Isso aqui é 1, então tá aqui. Quando n vale 1, fica x sobre 1. 1 fatorial é 1. Então, fica aqui. Quando x vale 2, fica x ao quadrado sobre 2 fatorial. X ao cubo sobre 3 fatorial. Então, a série é essa daqui. Eu quero usar o teste da razão. Como é que eu uso o teste da razão? Eu calculo o limite, quando n tende para o infinito, de an mais 1 sobre an. Módulo disso, né? Então, eu calculo o próximo termo dividido pelo termo anterior aqui. Né? Então, esse aqui é o limite, quando n tende para o infinito, de não tem igual aqui não, né? De x elevado a n mais 1 sobre n mais 1 fatorial. X elevado a n mais 1 sobre n mais 1 fatorial, que é o próximo, sobre o enésimo, né? Então, sobre o enésimo está escrito aqui. X elevado a n sobre n fatorial.
Então, o módulo disso. Então, estou calculando isso aqui. Se eu estou dividindo por esse cara, eu posso pensar que eu estou multiplicando pelo inverso. Então, isso aqui é limite, quando n tende para o infinito, do módulo de x elevado a n mais 1 sobre n mais 1 fatorial, e multiplico pelo inverso desse brother aqui. Então, fica n fatorial sobre x elevado a n. Então, o módulo disso. Ó, agora eu vou olhar para esse cara aqui e vou dividir x elevado a n mais 1 dividido por x elevado a n. Vai ficar x. E esse n fatorial sobre n mais 1 fatorial vai ficar 1 sobre n mais 1, concorda? Vou fazer devagarzinho, ó. Limite, quando n tende para o infinito, de n fatorial sobre n mais 1 vezes n fatorial. Concorda que esse aqui é n mais 1 vezes n fatorial? Aí agora eu cancelo esse n fatorial com esse n fatorial. Show! Então vai ficar 1 sobre n mais 1. Sobre n mais 1. E esse aqui ó, é x elevado a n mais 1 dividido por x elevado a n. Então fica x elevado a n mais 1 menos n. Então n mais 1 menos n é x elevado a 1. X. Agora eu quero que você perceba o seguinte, ó. N está indo para infinito. Tá bom? Estou falando nada de x aqui nesse limite, não. Limite quando n tende para infinito. Então, não interessa qual o valor de x que você vai colocar aqui dentro. Se você colocar x é igual a 1, esse limite aqui é igual a 0. Se você colocar x é igual a 2, esse limite aqui é igual a 0. Se você colocar x é igual a 3, esse limite aqui é igual a 0. Você está entendendo o que eu estou falando? Qualquer valor de x que você colocar, esse limite aqui vai dar 0, né? Por causa que esse número aqui está ficando muito grande. E você está dividindo um número finito por um número grande. Então, esse limite aqui é 0. Pelo teste da razão, o que a gente tem do teste da razão? Se esse número aqui for menor do que 1, então essa série aqui é absolutamente convergente. E se essa série aqui é absolutamente convergente, ela é convergente. Então, o que é que você observa aqui? Esse limite aqui é igual a 0 para todo x. Isso significa que... Exato. Essa igualdade aqui é válida para todo x. Se eu colocar qualquer valor de x, essa série aqui converge. E essa série aqui converge exatamente para a elevado a x. Qualquer valor de x. É isso a mesma coisa de falar que o raio de convergência dessa série é infinito. Beleza? O centro de convergência, o centro do intervalo de convergência é 0, mas o raio é infinito. Aí a gente só escreve assim, ela converge para todo x. Você escreve assim, ó, converge para todo x. Então você pode escrever assim, converge em R, converge em, sei lá, converge em menos infinito até mais infinito. Que qualquer valor de x que você colocar, essa série que converge. E a gente começou falando assim, ó, bom, se ela elevada a x for alguma série, ela é essa série. Essa série converge para todo x. Esse é as duas etapas aqui do raciocínio. O que eu estava falando por último era aqui, ó. Então, se f tiver uma representação, então, se a função tiver uma representação em série de potências, então essa representação é dada por essa
expressão aqui com esses coeficientes, né? Que é isso que a gente calculou aqui no quadro. E tomando cuidado que você só pode falar dessa série dentro do intervalo de convergência dela. Como você garante que ela está convergindo para A, né? Ou seja, que o A é o centro do seu intervalo de convergência? Esse camarada aqui, ó, representa um intervalo de convergência, certo? Ó, você garante que a série converge para A. Isso daqui representa um intervalo centrado em A. É o que eu falei na última aula, né? X menos A menor do que R é todos os pontos que distam R de A. Isso que eu estava falando na última aula. Teve até um aluno que falou assim, por causa que eu não penso isso não. Eu só faço direto, na hora que tinha x menos 3 menor do que 4. Eu dei aquela ideia lá, a ideia geométrica de módulo, para vocês entenderem outras coisas, beleza? Não é para que tem que fazer do meu jeito. É para vocês entenderem outras coisas. Então, esse x menos a menor do que r é uma frase que em matemática é escrita dessa maneira e em português é escrita assim. Os pontos x que distam menos do que r do ponto A. Então, ou seja, tem A no centro e um intervalo de raio R, né? Um intervalo de raio R. E todos os pontos ali dentro desse intervalo são os pontos x. Então tá aqui, ó. Se f tiver uma representação, ela vai ter uma representação dessa forma, com esses coeficientes, e essa série vai valer dentro do seu intervalo de convergência. E aqui tem essas coisas aqui escritas de maneira explícita, né? F de A, F' de A sobre 1 fatorial x menos A. Aqui tem um sobre 0 fatorial, mas 0 fatorial é 1. Então, tá aqui uma maneira mais explícita. E eu comecei a aula falando que Maclaurin era um caso particular de Taylor, que é o seguinte, se eu estou fazendo uma série de Taylor centrada em zero, a gente fala que a gente está fazendo uma série de Maclaurin de uma determinada função. Então, a série de Taylor pode ser centrada em qualquer cara. Pode ser centrada em 3, pode ser centrada em π, pode ser centrada em, enfim, em qualquer cara. Mas a série de Maclaurin, se eu estou falando de uma série de Taylor centrada em zero, eu estou falando da série de Maclaurin. É só um caso particular. Eu acho até meio idiota, assim, sabe, trocar os nomes. Então, na esmagadora maioria das vezes, eu vou falar série de Taylor centrada em zero, em vez de falar série de Maclaurin. Aqui está aquele exemplo que a gente estava falando no quadro. Deixa eu procurar um exemplo aqui novo. Aqui tem aquele desenho que eu estava tentando fazer ali no quadro. Ó. A função é elevada a x de rosinha aqui. O primeiro termo da sequência das funções espaciais, que é y igual a 1, não está representado aqui. Tá vendo? Y igual a 1 é uma reta aqui. Ó. Só que y igual a 1 é uma reta muito idiota. Né? Enfim. Ela só... Enfim. Y igual a 1 a gente nem pensa muito nela, não. Agora, 1 mais x é essa reta aqui, ó, que é a reta tangente ali naquele ponto. Ó. 1 mais x. Essa reta que está aqui em preto. 1 mais x ao quadrado sobre 2 é esse polinômio aqui. Ó. Polinômio de grau 2 que tangencia aqui. Beleza? Tangencia não, né? Ele corta, né? Acho que ele corta isso. Corta. Depois, 1 mais x ao cubo sobre 2, mais x ao cubo sobre 3, x ao quadrado sobre 2, mais x ao cubo sobre 3, é essa reta aqui em azul. Ó. O polinômio de grau 3 é um polinômio mais ou menos assim. Né? Vem aqui, passa no zero, depois ele começa a subir.
Então, quanto mais termos você vai colocando nessa série, quanto mais termos, mais próximo você vai ficando dessa curva rosa. Em um certo sentido, a gente fala que essa truncada aqui, ó, por exemplo, em x ao cubo sobre 3, você trunca. Então você apaga isso daqui para frente, tá bom? Truncar é você só pegar alguns termos. Então eu vou truncar essa série daqui para trás. Então eu vou pegar só esses termos aqui, ó. 1 mais x ao quadrado sobre 2. 1 mais x ao quadrado sobre 2 é uma aproximação de e elevado a x. É uma aproximação boa dentro de um intervalo pequeno. Beleza? Chega um momento, ó, 1 mais x ao quadrado sobre 2 é essa parábola aqui. Ó. Dependendo do erro que você suporta, sei lá, você está fazendo uma pesquisa que você suporta ali 1 ponto percentual, sabe aquelas coisas, 1 ponto percentual para mais ou para menos, então, que é a margem de erro da pesquisa. Dependendo do erro que você suporta, é que você vai determinar o intervalo aqui, que você vai falar assim, não, eu posso olhar e elevado a x como 1 mais x ao quadrado sobre 2. Eu posso olhar assim, eu vou falar assim, e elevado a x é 1 mais x ao quadrado sobre 2. Só que só para pequenos casos aqui, não posso falar aqui, sei lá, é 0,1, vocês vão entender o que eu estou falando, né? Calculadora. Então, quero calcular, por exemplo, elevado a 0,1. Então, será como é que eu faço aqui? Elevado a 0,1, será que assim vai dar? Acho que não, né? Vai ficar aqui, vai ser um produto, né? Não, como é que eu faço? Exponencial, tá aqui, ó. Então, exponencial de 0,1. É 0,1 exponencial. Não estou nem sabendo que usar a calculadora. 0,1. Não, gente, deixa eu pausar aqui que eu vou aprender a usar a calculadora. Pronto, agora que eu aprendi a usar a calculadora, você tem que fazer E elevado a 0,1. Quanto que é E elevado a 0,1? E elevado a 0,1 é uma coisa próxima desse número aqui, beleza? Ó, toma cuidado que eu acho que esse número aqui é irracional, né? Porque E elevado a é um número irracional, e eu vou elevar esse cara aqui, esse número racional, continuo com o número irracional. Então, ó, isso aqui é só uma aproximação, tá bom? Tem mais casas decimais de E elevado a 0,1 aqui. Estou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 casas decimais aqui. E aí é uma aproximação. Tá. Então, E elevado a 0,1 é isso aqui. A calculadora me mostrou, né? Tem mais coisas aqui, mas... Enfim, vocês entenderam. Tem mais coisa aqui, mas a calculadora não mostra. Aí, ó, o que você pode fazer? Você pode, em vez de olhar para esse número aqui, você pode olhar para essa... Cadê escrito? Tá aqui, né? Aqui não. Estou procurando assim, E elevado... Tá no exemplo, né? Tá aqui embaixo. Tá aqui, ó. Não, aqui só é. Gente, eu perdi onde estava escrito isso. Tá aqui, né? Mas eu queria... enfim. E elevado a x é isso aqui. É isso que a gente escreveu no quadro agora há pouco. Então, ó, eu vou truncar e vou pegar só esses primeiros termos aqui, ó. 1 mais x sobre 1 mais x ao quadrado sobre 2. Só que eu estou fazendo E elevado a 0,1. Então, eu vou fazer 1 mais 0,1 sobre 1 fatorial mais 0,1 ao quadrado sobre 2 fatorial. Então, vamos lá. Aqui, ó. Tá, beleza? E, ó, isso aqui é E elevado a 0,1. Se eu fizer 1 mais 0,1, que é x sobre 1, então 0,1, mais
0,1 ao quadrado. X ao quadrado sobre 2 fatorial. Então, sobre 2. Isso aqui, ó, deu uma boa aproximação de e elevado a 0,1, certo? Eu só peguei alguns termos, veja bem, ó. Eu só peguei esses termos aqui para a esquerda, ó. Eu peguei 0,1 sobre 1 mais 0,1 ao quadrado sobre 2. Se eu pegasse mais um termo, eu ia ficar mais próximo ainda de e elevado a 0,1. Né? Lembra aqui, ó, e elevado a 0,1, eu aproximei aqui, né? Quando eu peguei dois termos, eu já cheguei na terceira casa ali decimal, né? Isso é muito útil, sabe? Principalmente para física, né? Em algum momento vocês têm pêndulos, que aí você pode fazer assim, para pequenas oscilações. Enfim, já vou falar desse exemplo mais para frente, mas para pequenas oscilações você pode aproximar seno de x com x. Vocês já fizeram isso em física? Em vez de você fazer seno de x, você substitui seno de x por x. O que você está fazendo é pegar só o primeirinho termo aqui da série de potências, que é a série de Taylor de seno de x. E aí você fala assim, a gente pode fazer isso para pequenas variações. E aí a ideia é a seguinte, né? Para pequenos valores aqui próximo do seu centro de convergência, essa soma aqui, né, esse polinômio, já serve como uma aproximação. Então, vai ter casos que você nem vai trabalhar com a série inteira. Vai ter casos que você vai trabalhar só com alguns termos aqui, truncados da sua função. Em vez de falar que é elevado a x, você vai falar assim, isso aqui é 1 mais x ao quadrado sobre 2 fatorial. Enfim, vou continuar fazendo exemplos aqui. Não troquei aqui. Mas vamos escrever a função seno de x com uma série de potências. Eu estava falando da exemplo da oscilação aqui agora, né? E o professor de física de vocês provavelmente já falou isso aqui, ó. Seno de x é igual a x para pequenas oscilações. Provavelmente vocês já ouviram essa expressão aqui na aula de física. Então vamos justificar ela agora matematicamente. Né? Por que a gente pode fazer isso? Então vamos tentar escrever seno de x como uma série de potências. O que eu preciso? Eu vou colocar sentada em zero, tá bom? De novo, tá bom? Então meu A vale zero. Então o que eu preciso? Eu preciso do meu C0, eu preciso do meu C1, eu preciso do meu C2, eu preciso do meu C3, meu C4, meu C5. Todos os meus CMs, né? Todos os meus coeficientes da minha série de potências. E aí, ó, o que eu vou precisar? Eu vou precisar da derivada primeira, da derivada segunda, da derivada terceira, quarta, quinta, sexta, certo? Então eu vou começar observando com vocês o seguinte, ó. Eu estou calculando essas derivadas com centro em zero, tá bom? Porque eu quero calcular seno de x centrado em zero. Então, ó, o que eu vou começar fazendo aqui? Eu vou escrever assim, seno de zero é zero. Derivada de seno de x é cosseno de x. Cosseno de x aplicado em zero é 1. Aí a derivada de cosseno de x é menos seno de x, aplicado em zero, é menos zero, que é zero. A derivada de menos seno de x é menos cosseno de x, aplicado em zero, é menos cosseno de zero, que é menos 1. A derivada de menos cosseno de x é seno de x. E aí eu volto para cá. Então, o que eu quero que vocês observem? Ó?
não derivei, derivei uma vez, e aí apliquei em zero, tá bom? Não derivei, aí coloquei zero. Derivei uma vez, apliquei em zero, deu isso. Derivei duas vezes, apliquei em zero, deu isso. Derivei 3 vezes, apliquei em zero, deu isso. Derivei 4 vezes, apliquei em zero, vai dar isso. Derivei 5 vezes, apliquei em zero, vai dar isso. Derivei 6 vezes, apliquei em zero, vai dar isso. Derivei 7 vezes, apliquei em zero, vai dar isso. Derivei 8 vezes, apliquei em zero, vai dar isso. Beleza? Fica repetindo. Então, ó, eu quero escrever C de x como uma série de potências. O meu C0 é o quê? Deixa eu escrever aqui. Ó. Meu C0 é a derivada zerésima. Derivada zerésima é a própria função. Tá bom? A gente é não derivar. Aplicada em zero sobre zero fatorial. Isso aqui é seno de zero sobre 1. Seno de zero sobre zero, desculpa, seno de zero sobre 1 é zero sobre 1, que é zero. Então, meu C0 é zero. Agora eu quero calcular meu C1. Meu C1, vou usar uma coisa preguiçosa aqui, né? Meu C1 é a derivada primeira sobre 1 fatorial. Aplicado em zero. Esse zero aqui é o centro, né? É o centro do intervalo de convergência. Derivada primeira, aplicada em zero, é 1, né? Então aqui vai dar 1 sobre 1 fatorial, que é 1. Esse 1 aqui está aqui, e esse 1 aqui de baixo é 1 fatorial. Então, meu C1 é 1. Então, vai ficar assim, mais 1, x, né? Porque meu centro está em zero. Então, x menos zero, x. Então, mais 1, x. Meu C2 é quanto? Ó, preguiçoso de novo. Né? C2. Vou colocar aqui 2, derivada segunda, sobre 2 fatorial. Então, minha função, derivada segunda, aplicada em zero. Então, isso aqui é 0 sobre 2 fatorial. 0 sobre 2 é 0, né? Então, meu C2 é 0. Então, vai ficar um 0 vezes x ao quadrado aqui, né? Porque eu estou centrado em 0 também. E meu C3? Meu C3 é isso aqui. Derivada terceira, aplicada em 0, é menos 1. Sobre 3 fatorial. Esse aqui é meu C3. Então, menos 1 sobre 3 fatorial, x ao cubo. Ó, o próximo vai ser 0. Aqui eu podia estar escrito assim, 0 sobre 2 fatorial. Né? Então, vou fazer um passo aqui indutivo, né? O que a gente precisava, a gente já tem. Então, ó, depois eu vou voltar aqui, passou o meu C4, fica 0 x à quarta, depois aqui vai ficar 1 sobre, aqui sobre 4 fatorial. Então, aqui sobre 5 fatorial é x à quinta, depois 0 sobre 6 fatorial, x à sexta, depois menos 1 sobre 7 fatorial, x à sétima, por aí vai. Então vai ficar 0, 1, 0, menos 1, 0, 1, 0, menos 1. Fica repetindo. Porque a derivada ali fica repetindo. Ó, escrita de maneira bem sucinta, quer dizer, mais sucinta, né? Seno de x é igual a x menos 1 sobre 3 fatorial
x ao cubo mais 1 sobre 5 fatorial x à quinta menos 1 sobre 7 fatorial x à sétima mais 1 sobre 9 fatorial x à nona menos 1 sobre 11 fatorial x elevado a 11. Isso é o que, ó? Isso é o somatório de um número ímpar, então eu vou escrever assim, 2n mais 1, número ímpar fatorial, 2n mais 1 fatorial, sobre x elevado a 2n mais 1, certo? Se eu começar, eu tenho que começar com n igual a 0, né? Eu vou escrever assim. E aqui é menos 1 elevado a n? Deixa eu pensar. Quando n vale 0, aqui vale 1, aqui vale 1. Quando n vale 0, aqui fica positivo. Quando n vale 1, isso aqui dá 3. Isso aqui dá 3 fatorial. Isso aqui dá negativo, ótimo. Quando n vale 2, todo esse termo positivo, certo? Faz exatamente isso. Então, ó, seno de x é isso daqui. Você pode tanto trabalhar com o seno de x, ou então trabalhar com essa série de potências. Mas a gente ainda tem que ver se essa série de potências aqui converge, né? Vamos ver se essa série de potências converge usando o teste da razão. Então, eu vou fazer limite quando n tende para o infinito de que? Do módulo de... Esse menos 1 aqui é só um sinal, então ele vai se perder no módulo, tá bom? Então, já não vou considerar ele já na minha conta. Então, eu vou escrever assim, ó. X elevado a 2n mais 1, tá bom? Por que eu estou fazendo? Eu estou fazendo a elevado a n mais 1 sobre a n. Então, o n aqui eu estou colocando n mais 1 sobre 2 que multiplica n mais 1. N mais 1 mais 1. Então, ó, 2n mais 1, só que aqui eu estou fazendo an mais 1, sobre o an, né? Então, vai ficar x elevado a 2n mais 1 sobre 2 elevado a n mais 1, fatorial, módulo disso tudo. Isso aqui é limite de x elevado a... Isso aqui é 2n mais 3. Então, x elevado a 2n mais 3 sobre 2n mais 3 fatorial sobre x elevado a 2n mais 1 sobre 2n mais 1 fatorial. Mas já vou explicar pelo inverso, tá bom? Já vamos explicar pelo inverso aqui, ó. Então, esse cara aqui, vou escrever 2n mais 1 fatorial sobre x elevado a 2n mais 1. Então, isso daqui, ó, vou escrever mais para cá. Isso daqui eu posso pegar esse termo com esse, vai ficar 2n mais 3 dividido por 2n mais 1, né? X elevado a 2n mais 3 dividido por x elevado a 2n mais 1. Só vou subtrair esses caras aqui, vai ficar x ao quadrado, né? X elevado a 2. Esse aqui é o limite. Quando n tende para o infinito, isso é importante, tá bom? N tendendo para o infinito. De x ao quadrado. E aqui vai ficar 2n mais 1 sobre 2n mais 3. Vai ficar escrito assim, ó. 2n mais 1
fatorial sobre 2n mais 3, que multiplica 2n mais 2, que multiplica 2n mais 1 fatorial. Então, você cancela esse termo com esse termo. Então, sobrou só 2n mais 3, que multiplica 2n mais 2. Tá. Será que eu abro esse negócio aqui ou não abro? Vou deixar desse jeito mesmo. Não sei escrever melhor aqui. 2n mais 3, 2n mais 2. 2n mais 3, que multiplica 2n mais 2. Então, o que eu quero que você observe? Ó, é módulo disso, né? Não importa o valor do x. Coloca x igual a 0. Ó, primeiro, o limite é quando n tende para o infinito. Esse é o primeiro passo que você tem que observar. Então, quando n tende para o infinito, não importa o valor do x. O x pode ser 0, o x pode ser 1, o x pode ser 500, o x pode ser 1 trilhão. Se o n vai para o infinito, vai ficar um número qualquer aqui, beleza? 1 trilhão dividido por infinito, beleza? Porque isso aqui vai dar um volume de grau 2, tá bom? Então, ó, vai ficar um número dividido por infinito. Então, isso aqui é 0 para todo x. Isso significa que o intervalo de convergência ali dessa série é a reta toda. Ou seja, seno de x é isso daqui para qualquer x que você colocar. Se você colocar x igual a π desse lado e colocar seno de... Se você colocar x igual a π desse lado, vai dar 0 do lado direito. Se você colocar seno de π do lado esquerdo, dá 0 também. Porque π é 180, né? E o seno de 180 é 0. Beleza? Você coloca aqui 3,14 menos 1 sobre 3 fatorial, 3,14. 3,14 não, né? 3,14 é só uma aproximação para π. Você coloca aqui π menos π ao cubo sobre 3 fatorial, mais π à quinta sobre 5 fatorial, menos π à sétima sobre 7 fatorial. Isso daqui converte para 0. E o lado esquerdo fica sendo de π, que é 0 também. Ó, resumo do que você tem que saber fazer, né, dessa sessão. Eu te dou uma função, sei lá, seno de x, cosseno de x. Cosseno de x, você tem um exemplo aqui nessa sessão, mas eu acho que não vou fazer não, é muito parecido com isso aqui. Eu te dou uma função, e elevado a x, seno de x, cosseno de x, x vezes cosseno de x, enfim, eu te dou uma função. E aí eu te pergunto, tem como você escrever essa função como uma série de potências? E se tem, qual que é o intervalo de convergência? Aí você faz o seguinte, bom, uma série de potências é isso aqui. Eu estou procurando os coeficientes, né, dessa série. Então, eu calculo os coeficientes daquela maneira, né, com aquele raciocínio que a gente começou aqui da aula. Então, o meu zerésimo coeficiente, né, que é o C0, é eu calcular a função no centro de convergência. Isso é importante também, eu tenho que falar, né? Escreva seno de x com uma série de potências centrada em 0. Porque eu podia falar assim, escreva seno de x com uma série de potências centrada em 2, por exemplo, centrada em π. E aí que você ia ter que tomar a preocupação, tomar cuidado, era que na hora que você derivasse aquele fn ali, você ia ter que substituir no centro. A gente só fez
a gente só fez séries centradas em zero. Mas podia fazer uma série centrada em 2, centrada em π, centrada em qualquer valor A ali. Aí você deriva quantas vezes for necessário, né? Por exemplo, no termo C0, você precisa derivar 0 vezes, ou seja, pegar a própria função e substituir no centro onde você está procurando a sua série centrada naquele centro, né? E dividir por 0 fatorial. No seu C1, você deriva uma vez, substitui no centro, divide por 1 fatorial. Se o C2, você deriva 2 vezes, substitui no centro, divide por 2 fatorial. E aí, assim, você encontra todos os termos da sua série. Você consegue encontrar dessa maneira. E aí, você vai encontrar uma série desse tipo aqui, que é a série de Taylor centrada em zero da função seno de x. E depois você faz uma verificação para saber se essa série aqui converge ou não. Aqui a gente usou o teste da razão, né, para saber se as nossas séries convergiam ou não. Deixa eu dar uns detalhes dessa seção aqui que eu não vou exigir de vocês. Ó. Essa parte aqui do polinômio de Taylor e da desigualdade de Taylor, eu não vou exigir, não. Mas é só mais uma maneira de saber se a série é convergente dentro de um intervalo menor. Tá. Isso aqui eu não vou exigir, não. Então, isso aqui você pode esquecer, isso aqui você pode esquecer também. Aqui sim. O que mais? Deixa eu cortar algumas coisas aqui de matéria para a prova. Então aqui já tem exemplos, né? Ó. Bom exemplo é uma série e elevado a x, agora centrada em 2, beleza? Não mais centrada em 0. Se eu pedir alguma coisa aqui, dessa maneira que exigir essas, por exemplo, desigualdade de Taylor, que nem nesse caso aqui, eu acho que ele termina o exemplo usando, né, com a desigualdade de Taylor falando R aqui. Então, se precisar dessa coisa aqui, eu simplesmente ignoro, beleza? Eu só escrevo a série de Taylor sem me preocupar tanto assim, com o intervalo de convergência. Em alguns casos, assim, na hora da prova, tá bom? Então, se for uma coisa que der muito trabalho, eu não vou cobrar na prova, não. É só... Aqui a gente fez teste da razão e foi facinho de fazer, né? Tá. Então, encontra a sétima McLaurin. A sétima McLaurin, série de Taylor centrada em 0. O centro demonstra que ela está para todo x. Isso é que a gente fez na sala aqui agora, né? Aqui ele usou o resto, mas eu usei a argumentação disso que eu fiz aqui agora, de teste da razão. Tá. Sétima McLaurin de cosseno de x, ó, esse aqui eu não fiz, mas é uma coisa que eu quero que vocês saibam fazer, que é muito parecido com esse aqui de cima. Então, dê uma lida. Esse daqui também é parecido com o exemplo de cosseno. Dê uma lida. Entendam, tá bom? O pessoal está perguntando assim para mim, o que a gente tem que fazer para a prova? Vocês têm que entender os exemplos bem. Eu até comentei com alguém aqui nos comentários no YouTube o seguinte, ó. Matemática não é livro de literatura, livro de romance, livro de ficção científica, beleza? Não é um livro desses que você pega para ler e lê 300 páginas em uma semana. Livro de matemática você lê uma página por dia, beleza? Você tenta entender aquilo, exercita. Não é uma novela que você liga a televisão e começa a ver e cruza os braços, beleza? Você tem que ler, fazer exercício, pensar um pouquinho, entender o que você está fazendo. Não fazer muita coisa num dia só. Então é isso. Eu quero que vocês entendam esses exemplos aqui. Então, mais um exemplo parecido.
Esse aqui parece com o anterior. Série de Taylor de sin de x centrada em outro lugar, beleza? Agora você vai ter aqui. As derivadas estão aqui, mas aqui a gente tinha derivado o seno substituído em zero, mas aqui agora você vai substituir em π sobre 3, né? Então, exemplo legal desse aqui, ó. Que é só derivar e substituir em π sobre 3. Está centrada em π sobre 3. Está aqui, ó, o exemplo. Aqui, ó, uma outra função, ó, 1 mais x vai dar k, onde k é um número real qualquer. Então, ó, você derivou, qual é o problema que aqui acho que vai dar binomial, né? Série binomial. Então, série binomial, então não, eu falei que esse exemplo aqui era bom porque era uma outra função. O problema é que essa função aqui, eu gosto de falar outras coisas dela, então não vou exigir muito de vocês aqui, não. Mas dê uma lida, tá bom? Dê uma lida. Por que eu gosto de exigir outras coisas? Por causa que eu gosto de falar de análise combinatória, quando eu falo da série binomial. Como eu gosto de falar, e o curso a gente não fala muito de análise combinatória, aí eu evito falar de cálculo, porque senão eu vou levar para análise combinatória e vocês vão ter mais trabalho. Então, dê uma lida nesse exemplo aqui, mas o que precisar de análise combinatória, vocês descartam, tá bom? Eu estou quase descartando esse cara aqui para não colocar ele na prova. Se eu for colocar alguma coisa aqui, vai ser uma coisa muito, muito óbvia, tá bom? Muito... Você não precisa entender que isso aqui é uma série binomial, você não precisa entender o que significa n escolha o k, você não precisa saber nada, você só precisa entender uma função aqui e tal. Mas provavelmente não vou colocar isso aqui na prova, não. Tá. Apesar de ser útil, né? Enfim, não, deixa quieto. Série de Maclaurin da função 1. Então, essa aqui parece ser legal. Então, outra função que você tem que derivar, calcular aqueles CNs, né? O passo é muito repetitivo. E aí é com vocês, beleza? Vocês que vão fazer exercícios de coisas desse tipo. Deixa eu ver se dá muito trabalho esse aqui. Tá com cara de dar muito trabalho, né? Menos meio, menos... Enfim. Dê uma olhada nesses exemplos aqui. Tenta entender todos eles. Mas eu não vou colocar coisa muito, muito difícil na prova, não. Provavelmente eu vou fazer assim. Eu vou justificar tudo. Tipo assim, a série tal é convergente, porque você pode usar o teste da razão, e aí você divide esse termo por esse termo, no limite isso aqui dá 3, então 3 maior do que 1, então a série diverge. E aí eu posso pegar essa justificativa e começar a colocar algumas coisas, tipo assim, pega esse limite quando dá igual a 1, então converge, beleza? Eu faço uma coisa falsa, né? Por causa que se eu não teste a razão, quando o limite dá 1, a gente não pode dizer nada. Então eu posso fazer uma prova que vocês tenham que identificar qual justificativa está certa. Então, assim, porque na hora que você estiver fazendo o teste da razão, na hora que você fizer isso aqui, esse limite vai dar, aí você responde assim, vai dar 3. Beleza? Aí você coloca um quadradinho assim, que você coloca assim, vai dar 3. Só para vocês entenderem como é que é a prova. Então, eu não pretendo colocar algumas coisas muito assim difíceis, não. Quero que vocês tenham as ideias muito bem entendidas, beleza? Por causa que eu vou confundir vocês nas alternativas. Eu vou colocar assim uma alternativa errada com algum argumento que tem um detalhe assim errado. E até hoje ninguém me sugeriu nada, né? Por isso que eu estou falando assim, o que eu vou fazer? Até hoje ninguém me sugeriu nada. Eu ainda estou aberto, eu ainda não fiz a prova. Eu ainda estou aberto a sugestões. Tá, então calcule a soma da série. Com notação sigma, podemos escrever a série. Então isso aqui é fácil também, né? Isso aqui é legal, né? Eu tenho que calcular essa série aqui, ó. Essa série de potência corresponde a ln de 1 mais x. Beleza? Aqui é o passo contrário, né? Se você expande ln de 1 mais x em série de potências, dá isso aqui.
Então, calcula essa daqui, ó. Bom, isso daqui é ln de 1 mais meio. Então é só você calcular ln de 1 mais meio, que essa série aqui vai convergir para ln de 1 mais meio. Então, aqui mais um exemplo legal aqui de exemplo resolvido. Isso aqui não, este, por exemplo, não. Que massa esse daqui, hein? Ó, por exemplo, ó, calcule o limite de e elevado a x menos 1 menos x, tá, tá, tá. Ele pegou e elevado a x e expandiu e elevado a x em série de potência, né, em série de Taylor. E aí deu esse negócio aqui. Se você subtrai 1 menos x, você perdeu esse termo e perdeu esse termo daqui. Aí ficou só isso aqui, né? Porque você tirou o 1 e você tirou o x. E aí você quer calcular o limite quando o x tende a zero. Então, limite de que? Deixa eu pensar aqui. Quando x tende a zero. Por que esse limite aqui é meio? Porque dividir por x. Ah, tá. Porque dividir por x2 aqui, ó. Tá. Tá. Deixa eu pensar. Certo, você quer o limite quando x tende a zero. Então, se você divide por x ao quadrado aqui, isso aqui vai dar 1 sobre 2. Isso aqui vai dar x sobre 3 fatorial. Isso aqui vai dar x ao quadrado sobre 4 fatorial. O próximo aqui vai ser x à quinta sobre 5 fatorial, dividido por x2, fica x ao cubo sobre 5 fatorial. E, quando x tende a zero, esse termo aqui vai para zero, esse termo aqui vai para zero, próximo, só sobra meio. Legal demais esse exemplo aqui, cara. Um bom exemplo para cair na prova também. Ótimo exemplo. Tá bom. Multiplicação e divisão de 7 potências. Tem intenção de cobrar isso aqui, não. Para ser sincero, nenhuma intenção. Até porque tem uns casos aqui bem particulares que é o seguinte, ó. Isso aqui é uma série. Esse caso aqui, ó, a série de e elevado a x vale para todo x, beleza? Essa série aqui vale para todo x. Então tem raiz de convergência infinito. Essa daqui também vale para todo x. Aí faz sentido eu multiplicar esses dois caras aqui, sem me preocupar tanto. Mas se o intervalo de convergência aqui de uma determinada função fosse, por exemplo, 1, e o intervalo de convergência aqui dessa outra função não fosse o mesmo intervalo, eu não podia fazer esse produto aqui não. Beleza? Esse produto só faz sentido dentro do intervalo de convergência. E se eu tenho um produto aqui, eu tenho que olhar para a interseção entre esses dois caras. Então, isso aqui eu não tenho interesse também de cobrar na prova, não. Que é o produto de duas séries de potências. Não vou deixar isso quieto. Deixar isso quieto. Não vou partir para esse assunto aqui. Né? Então vamos lá, né? Exercícios. Como é que é o exercício aqui? Explique por que a série não é a série T. Não é aqui, não é? Onde que... Ah, aqui, ó.
Encontre a série de Taylor de f de x centrada em um valor de a. Então, a é igual a 1, a igual a menos 2, ótimo. Suponha que f tem expansão de série de potências. Não mostre que... Não mostre. Isso é ótimo, é engraçado. Não mostre. Tá certo isso? Tô lendo esse negócio direito? Tô, né? Não mostra que r em x tende a 0. Ah, tá. Suponha que f tem expansão em uma série de potências. Não mostra que r... enfim. A única coisa que eu estava te pedindo, né? Suponha que tem como você expandir para série de potências. Beleza? Isso a gente faz o tempo inteiro. Também encontre o raio de convergência associado. Então, vocês vão gostar de fazer esses exercícios aqui. Ó. Pega um polinômio e usa isso aqui que a gente estava fazendo e tenta expandir um polinômio com série de potências. Como é um polinômio já é uma coisa bem parecida com a série de potências, certo? A diferença é que a série de potências tem infinitos termos. O polinômio só tem 4 ali, né? 5, né? O zerésimo, o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. Então são 5 termos, né? E aí o que acontece? O C6... Não, o C5, o C6, o C7, todos esses coeficientes vão ser iguais a 0. Faça esse exemplo aqui para vocês verem. Exemplo legalzinho. Então, ó, polinômio, ln de x. Tem aqui explicando, né, nesse solucionário, né, cara? Homework hints estão disponíveis em stewartcalculos.com. Então, e elevado a 2x, se a gente fizer e elevado a x, vocês podem fazer e elevado a 2x centrado em a. E aí, para saber o intervalo de convergência, eu acho que precisa também do teste da razão. Fazer cosseno de x, só que agora centrado em π. Fazer x elevado a menos 1, que é um polinômio. Só que aqui não é um polinômio... esse aqui deve ser legal, ó. 1 sobre x. Porque aqui agora não é um polinômio, né? Por causa que é uma função racional, né? 1 sobre x. Tem cara de ser legal. Seno de x a gente fez agora centrado em π sobre 2. Então vai ficar 0, 1, 0, 1. Só que em outros lugares, né, diferentes desses aqui que a gente encontrou. Gostei de todos esses aqui, ó. Tem cara que todos eles vão estar na prova, tá bom? Tá. O binomial não vou preocupar tanto. Esses aqui são legais também. Ó. Use a série maquilada da tabela 1 para obter a série maquilada da função dada. Então, você vai fazer alguma malícia na conta, tipo essa daqui, ó. Tipo essa daqui, cadê? X cosseno de x. Cadê? X cosseno de x. Já passei? Eu acho que eu já passei. Acho que eu já passei. Cadê? X cosseno de x, exemplo. Cosseno de x, achou de... Aí, cá. Esse aqui é uma malícia que a gente faz, ó. Porque, por exemplo, ó, cosseno de x é o que? É isso daqui. X cosseno de x é só você fazer x menos x ao cubo sobre 2 fatorial mais x à quinta sobre 4 fatorial menos x à sétima sobre 6 fatorial. Então, é só multiplicar todo mundo por x. Ó, cosseno de x é isso. Então, x cosseno de x é só multiplicar essa série aqui por x. Quer ver? Cadê? X cosseno de x. Aqui ele não escreveu explicitamente, não, mas era só multiplicar por x. Ó, tá vendo? Ó, é x cosseno de x, é x vezes cosseno de x. Aqui está cosseno de x. Ó. Só que escrito como 7 potências. E aí é só multiplicar o x com esse x aqui. Ó. Então, x vezes x elevado a 2n, x elevado a 2n mais 1.
Show, galera. Então é isso. Ó. Então eu vou resumir aqui de novo. Né? Eu devia estar pausando mais, porque esse vídeo ficou longo aqui no final, mas ele é importante só no começo. O resto aqui é dica. Então, ó, esse exercício aqui e esses daqui que provavelmente vai ser uma... Ó, seno de πx elevado a x elevado a x. Então, vamos ver. Esses aqui tem cara de ser uma esperteza que nem a gente fez ali. Né? Multiplica por x, alguma coisa parecida. Só isso, tá bom, né? Acho que já deu. Apesar desse aqui também serem legais, né? Tem um exemplo parecido com esse daqui, ó. Encontre a soma da série. Então, você tem que saber qual função que você está falando. E aí depois você só vai substituir na função lá. Então, você vai olhar qual função que é essa daqui. Sei lá, tá bom, gente? Eu tenho que ver aqui, mas vou chutar uma aqui. Ó. Qual a função que isso aqui? Isso aqui é e elevado a 2x. Só que com, sei lá, e elevado a 4. Aí você acabou de calcular. Isso aqui é elevado a 4. Sei lá. Só que você tem que saber qual função que você está fazendo antes, beleza? Tem que parar para pensar aqui qual função que é. Ah, tô achando que eu estou colocando muita coisa. Então vamos lá. Tentem fazer pelo menos um desses daqui. Tentem fazer pelo menos um desses daqui. Tentem fazer pelo menos um desses daqui. De novo, né, que são exercícios parecidos com os exemplos. É isso que eu vou cobrar na prova. Exercícios parecidos com os exemplos. Só que não vai ser o mesmo exercício do exemplo, né? É uma coisa parecida. Segunda-feira, a gente encontra para tirar dúvida de exercícios, tá bom? Então, eu mando um link para a gente encontrar de 2h30 até 4h30. Vou ter esse horário. 2h30 até 4h30. Só tirando dúvidas. E aí, quarta-feira, a gente faz a prova. Qualquer coisa, vocês podem escrever e-mail para mim também, tá bom? Para tirar dúvida e tal. Até mais.